Sejam muito bem-vindas a The Future of Wellness. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos maiores absurdos da internet, que é o wellness. Que agora o wellness virou uma grande trend e que toda hora existe uma nova trend que você aqui da internet segue e por causa disso vai ficar muito mais saudável, seja ele suplemento, seja ele uma modalidade de esporte, e toda hora a gente está seguindo, a gente vê esse grande ciclo, na verdade, econômico, de como a massa, a maioria das pessoas, o povo vai seguindo tendências e acreditando que aquilo ali é a última coisa que vai deixar ele muito mais saudável. Se você não é inscrita no canal, aproveita e já se inscreva, porque eu sempre falo aqui sobre longevidade. Não é só wellness, longevidade, beleza feminina, principalmente a partir dos seus 35 anos. Existem várias rotinas que a gente pode fazer no nosso corpo e se tornar muito mais longevas. A gente observa em culturas japonesas que elas são muito longevas, as japonesas elas não estão aplicando peptídeos, as japonesas elas não andam correndo aí maratonas. As japonesas elas não estão seguindo nenhuma tendência wellness. Elas são muito saudáveis. Existem várias senhorinhas de 100 anos andando pelo Japão e elas são muito saudáveis. Ela tem um peso ideal. Elas são autônomas. Ela cuida do lado mental. Então existe todo um método que você pode seguir que na verdade não custa centenas de milhões de dólares, como o Brian Johnson, que inclusive infelizmente ele tá doente agora, com uma doença autoimune. Eu desejo que ele melhore, desejo melhor. Muita gente está desejando que ele desafiou Deus e que ele deve morrer, e não é assim. Para quem não conhece, o Brian Johnson, ele investe milhões de dólares todos os meses, pelo menos $1 milhão todos os meses. Ele já investiu muito na saúde dele e todos os protocolos que depois ele acabou vendendo, e agora ele tá com uma doença autoimune. Eu, sinceramente, pelo pouco que eu conheço e acompanho ele na internet, que eu não conheço ele pessoalmente, eu vejo que a dieta dele é muito rica em oxalatos. Ele é vegetariano ou vegano, ele come uma quantidade absurda há vários anos de espinafre. E espinafre tem um antinutriente que pode atacar nossas células, por exemplo. Então, o que eu vejo como essas tendências, o veganismo, carnívora, a corrida e várias outras tendências, se bem que o veganismo e o carnívoro não são tendências, são hábitos alimentares que estão há milhares de anos praticados por nós. Nós somos seres que podemos comer de tudo, certo? Então, a gente somos oportunistas. Onde a gente morava perto do rio, a gente ficou muito bem comendo peixe. A gente morou perto de lugares de terras férteis, a gente comeu muito vegetais e estamos muito bem. Daí a gente matava um animal e a gente ficava muito bem também. Mas o que eu vejo no Brian Johnson, como muita gente na Califórnia, eles comem muito espinafre como o maior alimento, superalimento que você pode comer. E na verdade, não. Isso é um grande absurdo achar que espinafre é saudável, só que ele tem uma quantidade absurda de antinutrientes que pode atacar as células. Eu desejo o melhor para ele. E quando a gente fala em protocolos, eu não tô falando do protocolo do Brian Johnson, que ele, por exemplo, ele simplesmente fica horas na luz vermelha e ele evita a qualquer custo, ele evita a luz do sol. Só que a gente sabe que nenhuma máquina criada por nós, seres humanos, vai substituir o poder do sol na nossa saúde. O sol vai deixar, assim, a nossa pele um pouco mais velha, mas o processo de envelhecimento acontece com todos nós. Alguma mancha ali, alguma mancha aqui, você pode tratar com algum creme depois, você pode usar um boné, um chapéu, mas a exposição no sol, ela é muito importante. Então é uma coisa que falta nos protocolos do Brian Johnson. Eu tô citando ele aqui como um grande oposto desses protocolos, porque o protocolo que eu tenho, o Glow Up, o método Glow Up, ele é totalmente oposto a isso. Ele é mais natural e essas práticas muito baseada na medicina tradicional ayurvédica, ela tem o poder de regular os seus hormônios. E quando a gente fala de hormônios, já pensa assim, reposição hormonal, estradiol, testosterona. Não, eu não estou falando desses hormônios, que você sim
Se você tem indicação médica, você deve fazer. Mas os hormônios que eu falo já começa ali antes dos seus 35 anos, a gente já vê na nossa população uma alteração muito grande da insulina, que é o hormônio que as famosas canetinhas aí controlam. Então, quando a gente vê é um medicamento barra hormônio mais vendido no mundo atualmente, porque ela controla o apetite, que daí controla os níveis de açúcar no seu sangue e todo mundo querendo emagrecer. Só que a base principal que as canetinhas fazem é controlar esse hormônio muito importante da gente. Só que tem muita gente que, por exemplo, a mulher vai lá, toma a canetinha e emagrece drasticamente, daí ó, vai perder cabelo. A mulher que perde cabelo não é pela canetinha. A canetinha não tem o poder de acabar com o teu cabelo. É porque você está subnutrida. É porque não existem... A gente na Ayurveda fala que a partir dos seus 40 anos a gente vai entrando numa fase mais de vata. A gente vai ficando mais ressecada. Então... quando eu vou unir aqui a Ayurveda, essa fase de ressecamento que a mulher passa a partir dos seus 40 anos, mas você tentando emagrecer de forma drástica ali nos seus 30, você pode acometer por vários motivos de perder o teu cabelo. Por quê? O cabelo é um artigo de luxo no nosso corpo. A mulher que tem um cabelo bonito, que tem uma unha forte naturalmente, uma pele brilhosa, isso são artigos de luxo, porque o nosso corpo está mais interessado no funcionamento do cérebro, do batimento cardíaco, do intestino. Então, se der, aí você vai ficar bonita. Então, como eu sempre falo de beleza aqui, são o método Glow Up, tem todas as práticas naturais aí de casa para você controlar principalmente esse hormônio que o Momo faz, né? As canetinhas, elas controlam esse hormônio, claro que de maneira natural. E tem outras práticas integrativas que a gente faz para o controle do cortisol, que é o hormônio que ele deve estar alto pela manhã, mas ele deve ser mais controlado durante a noite. O cortisol alto, ele é importante, mas ele não deve ser alto o tempo todo na sua vida. As pessoas estão aí agora envelhecendo muito rápido e perdendo aí anos de vida, por isso que eu falo sempre aqui sobre longevidade, e esses dois hormônios são os grandes responsáveis por deixar a gente bem feia e por diminuir muito a nossa longevidade, porque as principais causas de morte no mundo, inclusive Estados Unidos, que é um país muito próspero, continua sendo ataque cardíaco entre mulheres e homens e doenças relacionadas à insulina alta e o cortisol alto, esses dois juntos. Então, quando a gente vai falar em reposição hormonal, protocolo de beleza, protocolo de longevidade, a gente sempre vai pensar, nossa, eu vou gastar muito dinheiro. Não, e não é bem assim. Existem práticas como a das japonesas, elas não são multimilionárias, estão vivendo aí 100 anos com muita energia, com uma pele muito bonita, e existem práticas que vai demandar muito mais dinheiro. Você procurar um bom endocrinologista, você fazer uma boa reposição hormonal, existem práticas sim da medicina tradicional que ela requer um investimento muito maior, mas quando a gente vai falar de práticas integrativas, a gente vai te direcionar para tônicos que vão eu gosto de falar assim que o mundo está ficando muito doce. Isso é um grande problema da humanidade. Então, desdocificar. Acho que é uma palavra que eu invento. Existem tônicos que fazem você parar com esse desejo de estar todo o tempo comendo e vontade de comer doce. Porque não é normal o seu principal sabor que você pensa numa comida, ele é ser doce ou salgado. Existem todos os sabores que você deve explorar. O que é menos explorado, porque o mais dolorido é o amargo. Esse tônico aqui é hibiscus, e ele tá bem escuro assim, porque ele é de groselhas negras. Eu gosto muito dele. Ele desincha muito a mulher depois do período, ele é maravilhoso. Então, existem tônicos amargos, como um tônico de NEM, cavalinha. Existem ervas extremamente amargas que você vai colocar de manhã na sua língua para equilibrar este doce que estão tão exageradamente
seguindo essas tendências, né, do wellness, e as tendências acabam sendo jujubinhas. A gente começa a falar, não, eu preciso de uma jujubinha quando eu perco o cabelo. Tomou insulina, subiu, tomou momô, vou incluir uma jujuba. E tá todos os influenciadores vendendo uma jujuba. Essa daqui eu não como jujuba, mas eu ganhei porque, inclusive, a pessoa que me deu de presente falou assim: achei a sua cara, porque não tem açúcar saudável, toma pra você. E eu tava procurando tomar magnésio, que é super saudável. Só que a pessoa não leu que nessa fórmula que sem açúcar existe sucralose, suco concentrado de fruta, que a gente conhece como frutose, e tem maltitol. São 3 tipos de adoçantes. A frutose é natural da fruta, mas continua sendo açúcar. Mas esses 2 açúcares que são naturais e artificiais, mas enfim, é o sabor doce, extremamente doce, que é o perigo dessas jujubinhas. Então existe esse ciclo. Você vai tentar perder peso muito rápido, você vai tentar equilibrar a tua insulina muito rápido, você vai tentar conseguir um resultado muito rápido, aí você vai pro suplemento e o suplemento acaba não te ajudando em nada. Existe método, o método é super simples, o método Glow Up eu explico exatamente passo a passo de tudo que você tem que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um dos maiores absurdos da internet é você achar que a próxima tendência de wellness vai servir para você. Só que na saúde não existe tendência. A gente deve fazer o básico e o básico que funciona. E eu vou falar aqui para vocês eu vou lançar a primeira série da nova série que vai ter aqui no canal, porque os maiores absurdos da internet é toda segunda-feira e toda quarta-feira eu vou falar dos desvendando ingredientes, do porquê que o primeiro vídeo da série vai ser desvendando ingredientes, vai ser sobre este magnésio aqui, que é vendido como sem açúcar, ou seja, ele é saudável e muitas pessoas compram como se fosse saudável e na verdade não é. Assistam a primeira série o primeiro vídeo dessa série, Desvendando Ingredientes, e fica até a próxima. Um grande beijo.